Vamos estudar o atrito e novamente o plano inclinado. Temos três situações semelhantes, com a única diferença que o ângulo de inclinação da rampa, alfa, beta e gama, não são iguais, mas as massas m nas três situações são iguais, o que nos possibilita fazer a comparação. Estamos supondo que nas duas primeiras situações, figura 1 e 2, o corpo está em repouso, e na terceira, onde a inclinação γ é a maior das três, o corpo entra em movimento. Na situação de movimento, há duas possibilidades: ou o bloco desce em movimento acelerado, ou desce em velocidade constante. E nas duas primeiras, ele fica parado. Dando continuidade ao estudo do atrito, lembramos que todas as forças envolvidas eram as componentes do peso Px e Py e a normal, como mostrado nas três situações, onde colocamos o índice 1, 2 e 3 nas forças para diferenciar cada uma delas em cada situação, e que, se o corpo na primeira e segunda situação fica em repouso com um ângulo de inclinação melhor, e temos uma força que é a componente Px, que atuava sobre o corpo no plano inclinado sem atrito, e o corpo está em repouso, é porque existe uma outra força atuando sobre o corpo no sentido contrário nessas duas situações. A esta força damos o nome de força de atrito. E como o corpo está em repouso, chamamos essa força de atrito estático e colocamos o índice E. Na terceira situação, há a possibilidade do corpo descer acelerado ou com velocidade constante. Como há essa distinção, obviamente também há uma força atuando sobre o corpo. Só que é diferente da situação estática, onde o corpo está em repouso. Temos uma situação de movimento. Então colocaremos o índice C e chamaremos esta força também de força de atrito. Só que é o atrito cinético. Mas estas duas forças, tanto a força de atrito estático e força de atrito cinético, têm uma relação em comum entre elas. Ambas são forças de contato, e como forças de contato, elas dependem da interação entre o bloco e o plano. E a única força de todas as envolvidas no sistema que está relacionada ao contato entre o bloco e o plano é a força normal. Do estudo do plano inclinado, já aprendemos que esta força normal é igual à componente do peso Py, que é igual a mg cosseno do ângulo alfa. Na outra situação seguinte, é só modificar o ângulo, que ficará cosseno de beta e cosseno de gama. Esta é apenas uma das situações. A força de atrito depende da força normal, mas se modificarmos o material, tanto do bloco como do plano, cobre, como material, ferro, alumínio, madeira ou qualquer outro material, é óbvio que a força de atrito já não será mais a mesma. Então, além da força normal, a força de atrito depende do tipo de material associado aos dois corpos que estão interagindo. Então, reunindo estas duas informações, podemos equacionar, ou pelo menos tentar equacionar, a força de atrito. A força de atrito, ela depende da força normal e do tipo de material de que é feito os corpos, e esse coeficiente chamaremos de μ. Quando o atrito que atua sobre o corpo for
Estático significa que o corpo está em repouso. Quando o corpo estiver em movimento, o atrito é cinético. E colocaremos sempre o índice E para caracterizar cada uma dessas situações, estático, cinético. E as equações serão semelhantes. A força de atrito, como depende da normal e depende do tipo de material que será representado por essa letra grega Mi, que parece um U, teremos que a força de atrito estático será menor ou igual ao coeficiente de atrito estático pela normal, e o sinal de desigualdade se justifica que, pela situação anterior, podemos ver que a normal 1 é diferente da normal 2, sendo a normal 2 menor que a normal 1. Mas mesmo assim, o corpo continua em repouso, ou seja, se temos normais diferentes, com os mesmos materiais, teremos força de atrito estático diferente, o que justifica o sinal de desigualdade. A força de atrito estático é variável. Quando o corpo entra em movimento, temos a força de atrito cinético. E como explicamos anteriormente, esse movimento pode ser retilíneo uniforme, com velocidade constante, ou pode ser um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração diferente de zero. E neste caso, teremos o atrito cinético, que é constante. E o sinal de desigualdade nesse caso não aparece. Colocamos, ao invés do índice E, o índice C, simbolicamente. Mas as duas equações são semelhantes. A força de atrito cinético será igual ao coeficiente de atrito cinético, que geralmente é menor do que o estático, multiplicado pela força normal. Vejamos agora um exemplo. Na figura abaixo está representado um bloco de massa M de 2 kg sobre uma mesa plana horizontal. Os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano são 0,28 e 0,25. Uma força F horizontal, como representado no diagrama, cujo módulo pode variar de 0 a 8, é exercida sobre o bloco. Adote que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Letra A. Determine o módulo da força de atrito estático e força de atrito cinético exercida sobre o bloco quando a força F iguais a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atua sobre ele. A primeira coisa a se fazer é determinar a força de atrito estático máxima, que será igual ao coeficiente de atrito estático pela normal. Este será o valor máximo da força de atrito estático, que será igual ao seu coeficiente de atrito, que é 0,28, como já na questão, multiplicado pela força normal. Como vimos já na explicação do plano inclinado, a normal nada mais é do que igual ao peso y no plano inclinado. Mas, nesta situação, o plano não é inclinado. E olhando para a figura, vemos que, além desta força F para a direita, temos um peso P atuando sobre o corpo devido à força da gravidade para baixo. Como o corpo está apoiado sobre um plano, este plano também exerce uma força sobre o bloco, que é a normal para cima. Como estamos vendo uma situação mais real, ao atuar uma força F para a direita, surge uma força para a esquerda, que é a força de atrito. Então temos as 4 forças que atuam sobre o corpo. Como o movimento, se houver, será na horizontal, na vertical não há movimento, o que nos mostra que a normal é igual ao peso. Como já sabemos que o peso é massa vezes gravidade, então a normal é igual a massa vezes gravidade. Então a normal será igual a massa, que é igual a 2 kg, multiplicado pela gravidade, 10 kg,
o que nos dá 20 newtons. E assim determinamos a normal. Voltando ao nosso cálculo da força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, que já determinamos 20, teremos que a força de atrito estático será igual a 0,28 vezes 20, o que dá 5,6 newtons. E esse é o valor máximo da força de atrito estático. Como este é o valor máximo, qualquer valor igual ou abaixo deste valor que atua sobre o corpo, que é a força F para a direita, terá como correspondente um valor igual para a força de atrito estático. Então, para F igual a 1 newton, implica dizer que a força de atrito estático também é igual a 1 newton, já que o corpo está em repouso. Então, as duas forças são iguais, e lembrando que a força de atrito estático é variável e pode assumir qualquer valor entre 0 e seu valor máximo, que no caso é 5,6. Para F igual a 2 newtons, implica dizer que a força de atrito estático é 2 newtons. Para F igual a 3 newtons, implica dizer que a força de atrito estático é 3 newtons. Dando continuidade a este raciocínio, teremos que para F igual a 4 newtons, implica dizer que a força de atrito estático também é 4 newtons. Para F igual a 5 newtons, implica dizer que a força de atrito estático também é 5 newtons. Para F igual a 6 newtons, implica dizer que a força de atrito estático é 0. Lembremos que a força de atrito estático máximo é 5,6. Então, como a força F ultrapassa 5,6, a partir deste momento não teremos força de atrito estático, e sim uma força de atrito cinético, ou seja, a força de atrito estático é 0. Então, quando esta força F for 5,6, teremos o valor máximo da força de atrito estático. Então, para F igual a 6, F igual a 7 e para F igual a 8, a força de atrito estático será 0, porque neste intervalo o corpo vai entrar em movimento. Haja vista que a força aplicada supera a força de atrito estático, o que nos obriga, a partir deste momento, a calcular a força de atrito cinético. A força de atrito cinético nada mais é do que o coeficiente de atrito cinético pela normal. A força de atrito cinético será então o coeficiente de atrito cinético, que é dado na questão 0,25 multiplicado pela força normal. Então, 0,25 multiplicado pela normal 20, que já foi calculada, teremos que a força de atrito cinético será 5 newtons. E assim determinamos todos os valores da força de atrito estático e todos os valores que, no caso, da força de atrito cinético, que para o intervalo de 6 e 7 e 8 newtons, teremos que a força de atrito cinético é 5 newtons. Resta-nos agora apenas determinar o gráfico. Basta agora construir o gráfico da força de atrito em função da força aplicada. Letra B. Para cada força aplicada, temos uma força de atrito associada. Então, basta construir os eixos como na matemática, colocar o valor de cada uma das forças no eixo correspondente. Então, vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
força de atrito. Aqui teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a força F aplicada. As duas forças são medidas em newtons. E aqui, 0. Basta agora ligar cada um dos pontos. Quando a força aplicada é 1, a força de atrito também é 1. Quando a força aplicada é 2, a força de atrito também. Quando a força aplicada é 3, a força de atrito também. E assim sucessivamente, como fizemos nos cálculos, até o valor de 5. Porque quando a força aplicada era 6, a força de atrito era 0. Porque há um limite na força de atrito estático, que é o valor de 5,6, ao qual corresponde um valor idêntico na força aplicada, que seria 5,6 se tivesse sido incluído, porque o corpo nessa situação está em repouso. Então, passando a reta, teríamos uma situação como esta, para a força de atrito estático. A partir deste momento, temos uma transição, que é a mudança do atrito estático para o atrito cinético, ao qual, quando a força aplicada é 6, como fizemos nos cálculos, a força de atrito é 5. Quando a força aplicada é 7, a força de atrito também é 5. Do mesmo modo, quando a força aplicada é 8, a força de atrito também é 5. Haja vista que a força de atrito cinético é constante, por isso o gráfico é uma reta horizontal na parte do atrito cinético e uma reta crescente no caso do atrito estático. E vemos que há um intervalo de transição entre a mudança de força de atrito estático e cinético, ou seja, há uma descontinuidade na função. E assim estabelecemos facilmente o gráfico, explicando cada um dos detalhes. Vamos fazer mais um exemplo. O bloco representado na figura a seguir tem massa M igual a 1 kg e está sobre uma mesa horizontal. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a mesa são 0,5 para o coeficiente de atrito estático e 0,4 para o coeficiente de atrito cinético. A força aplicada atua sobre o corpo para a direita. Determine a aceleração adquirida, A, pelo bloco, quando sobre ele é exercida uma força F de módulo, adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Letra A. Quando a força aplicada para a direita vale 2 newtons. Primeiramente, temos que saber, o bloco vai entrar em movimento ou não. Para isso, temos que calcular a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático será igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Mas temos na questão o coeficiente de atrito estático. Resta-nos calcular a normal. Como já fizemos anteriormente, sobre o corpo atua sempre o peso para baixo, devido à aceleração da gravidade. E como o bloco está apoiado sobre uma mesa, atua sobre ele uma força normal N. Como não há movimento na vertical, e só haverá se for na horizontal, implica dizer que a normal é igual ao peso. Como o peso é massa vezes gravidade, a normal é mg. Então, a normal será igual a massa, que é 1 kg,
que já separamos aqui ao lado, multiplicado pela gravidade 10, o que nos dá um valor de 10 newtons para a força normal. Podemos agora voltar ao cálculo da força de atrito. A força de atrito estático será então 0,5 multiplicado por 10, o que nos dá um valor de 5 newtons. Como a força de atrito estático é 5 newtons e é maior que a força F aplicada, que vale apenas 2 newtons, implica dizer que o corpo continua em repouso. Como o corpo continua em repouso, isto implica dizer que a aceleração do bloco será igual a zero, pois a força de atrito estático é maior que a força aplicada. Letra B. Determine novamente a aceleração, só que para uma força aplicada de 6 newtons. Como a força de 6 newtons, podemos observar, vai superar a força de atrito estático máxima, que é 5, o corpo vai entrar em movimento. Então, o coeficiente de atrito não será mais estático, e sim cinético, o que nos obriga a calcular novamente a força de atrito, só que agora para o atrito cinético. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético pela normal. Então, a força de atrito cinético será igual a, voltando à questão, 0,4 pela normal 10. Então, teremos que 0,4 multiplicado por 10, a força de atrito será igual a 4 newtons para o atrito cinético. Da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Voltando ao problema, temos que atua sobre o corpo uma força para cima normal, um para baixo peso, que se equilibram. Então podemos eliminá-la do problema. Sobre o corpo também atua uma força F para a direita. E devido ao atrito, atua uma força F no sentido contrário, que é a força de atrito. Então resta-nos duas forças, uma para a direita e uma para a esquerda. Adotando o sentido positivo como referencial para a direita, teremos a força F positiva aplicada e a força de atrito no sentido contrário negativo. Voltando para a segunda lei de Newton, teremos que a soma de todas as forças, que é a força resultante, será a força aplicada menos a força de atrito, que é igual a massa pela aceleração. Como a força aplicada é 6 e a força de atrito é 4, e a massa do corpo é 1 kg, multiplicada pela aceleração, vemos que este 1 não vai alterar as contas e pode ser eliminado. 6 menos 4 é 2, igual a, o que nos dá que a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado. E assim determinamos as duas acelerações, na letra A 0 e na letra B igual a 2 para o bloco. Vejamos mais um exemplo. Um bloco de massa M igual a 2 kg está sobre um plano inclinado de 37 graus Celsius em relação à horizontal, como mostra a figura. Dado que o coeficiente de atrito estático é 0,5 e o atrito cinético 0,4, gravidade 10 metros por segundo quadrado, e o seno de 37, 0,6 e o cosseno de 37, 0,8, letra A, pergunta-se: o bloco se desloca? Justifique. Para afirmar que sim ou não, precisamos primeiro colocar todas as forças que atuam sobre o corpo. Do estudo do plano inclinado, sabemos que atuam sobre o corpo seu peso P, que pode ser subdividido em componentes PY e PX, e a normal que atua sobre o corpo. Como estamos considerando o atrito, e a força Px tende a fazer o bloco descer, no sentido contrário atua uma força F, que é a força de
atrito. Lançando mão a todas essas forças aplicadas, podemos observar que a normal N é equilibrada pela componente do peso PY. Resta-nos duas forças, Px para baixo e F para cima. Se a força Px for maior que a força F, o bloco se desloca. Se a força F for igual a Px, o bloco pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Para isso, temos que calcular a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático é o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Então, a força de atrito estático é igual a força de atrito, ao coeficiente de atrito estático, que é 0,5, a normal, como já vimos anteriormente, é igual a PY. Passamos um rascunho aqui ao lado. A normal é igual a PY. Então, a normal é igual a mg cosseno de 37. Então, M é igual a massa do corpo, que é 2 kg, a gravidade 10, e o cosseno de 37, 0,8. Multiplicando esses três valores, podemos observar que N é igual a 2 vezes 10, 20, multiplicado pelo 0,8. Então, N é igual a 16 newtons, e este é o valor da força normal. Voltando ao cálculo da força de atrito, então fica 0,5, que é o coeficiente, pela normal 16. Então, a força de atrito dá 0,5 vezes 16, que dá 8 newtons. O que precisamos agora é calcular a força de P na direção x, que é a componente do peso. Então, Px é igual a mg seno de 37. Então, Px é igual a massa, que é 2, gravidade 10, seno de 37 é 0,6. O que nos dá como resposta que Px é 2 vezes 10, 20, multiplicado por 0,6. Então, Px é igual a 12 newtons. O que nos dá aqui o peso Px, ou seja, o peso na direção x, é maior que a força de atrito estático. Conclusão, o corpo sim vai entrar em movimento. Então, a resposta é a letra A, sim. E a justificativa é que o peso x é maior que a força de atrito estático. Letra B. Como em caso afirmativo é perguntado qual o módulo da aceleração do bloco, temos que ter em mente que, como o bloco está em movimento, o cálculo feito para a força de atrito estático apenas serviu para saber se o corpo estava em repouso ou movimento devido à força aplicada, que é Px. Como ele está em movimento, temos que refazer o cálculo da força de atrito, que agora será para o atrito cinético. Então, temos que levar em consideração que o coeficiente a ser utilizado é o de atrito cinético, 0,4, mas a normal continua válida, 16 newtons. Então, vamos lá. Como a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito pela normal, e temos que o coeficiente de atrito é 0,4 e a normal, como já calculada, é 16, temos que 0,4 por 16 nos dá um valor de 6,4 newtons para a força de atrito cinético. Como nos é perguntado qual a aceleração do bloco para o coeficiente de atrito 0,4, caso o corpo entre em movimento, basta
aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Do exemplo anterior, já vimos que as forças em equilíbrio podem ser eliminadas do problema, tanto normal como PY. O que nos resta para análise do problema a componente Px para baixo e a força F para cima. Adotando como positivo o sentido para baixo, teremos Px positivo e a força de atrito F negativo. Voltando para a segunda lei de Newton, temos que a força resultante, que é a soma de todas as forças, será Px menos F, igual a massa pela aceleração. Como o Px já foi determinado, não esqueçamos que vale de 12. Temos 12 menos a força de atrito cinético, que é 6,4, que é igual à massa do corpo, que é 2, vezes A. 12 menos 6,4 nos dá 5,6, igual a 2 vezes a aceleração. Invertendo, teremos que 2A é 5,6. O 2 vai para o segundo membro dividindo, teremos que 5,6 para 2 implica dizer que a aceleração será 5,6 por 2, o que dá 2,8 metros por segundo quadrado. E assim determinamos a aceleração do bloco, no caso, que ele entra em movimento. Último exemplo. A foto mostra um plano inclinado de demonstração. Pode-se variar sua inclinação e, por meio de uma escala fixa nele, medir o ângulo de inclinação alfa entre o plano e a horizontal. Supõe que sobre o plano seja colocado um disco de chumbo e que o coeficiente de atrito estático entre esse disco e o plano seja 0,7. A partir de que ângulo, letra A, o disco começa a deslizar? Para isto, basta novamente colocar todas as forças que atuam sobre o disco. Como já sabemos, as forças que atuam sobre ele são o peso P, a normal e a força de atrito para cima. Por que a força de atrito para cima? Porque quando decompomos o peso em duas partes, teremos um peso na direção Y e um peso na direção X. Do estudo do plano inclinado, já sabemos que a normal é igual à componente do peso PY, que é mg cosseno de alfa. E Px nada mais é do que mg seno de alfa. Como a questão diz, a partir de que ângulo o disco começa a deslizar, ele quer saber a condição limite, onde o corpo passa do estado de repouso para o de movimento. Então o corpo ainda estará em repouso, é apenas o caso limite. Então, se é o caso limite de repouso, a aceleração é zero e também uma velocidade zero. Ou seja, todas as forças que atuam sobre o corpo estão em equilíbrio. A normal N equilibra a componente PY e Px equilibra a força de atrito. Então, aplicando a segunda lei de Newton, teremos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas como a aceleração é zero, teremos que m vezes zero é igual a zero. A força resultante é a soma de todas as forças. Como a iminência de movimento é na direção x, as forças que nos interessam são Px e a força de atrito. Adotando o sentido positivo para baixo, teremos Px positivo e a força F negativa. Então teremos Px menos F igual a zero. Passando o F para o segundo membro, teremos que Px
é igual a F. Como Px é mg seno de alfa, então teremos que mg seno de alfa será igual a força de atrito, que já sabemos que é o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Continuando, temos que mg seno de alfa será igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal, que já sabemos que é igual ao componente do peso, py, então será mg cosseno de alfa. Podemos observar que tanto a massa como a gravidade aparecem dos dois lados na equação, o que podemos eliminar. O que nos resta é que o seno de alfa é igual ao coeficiente de atrito vezes o cosseno de alfa. Como o cosseno está multiplicando o segundo membro, podemos passá-lo para o primeiro dividindo. Então teremos que o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual ao coeficiente de atrito. O seno pelo cosseno nada mais é do que a tangente do ângulo, ou seja, a tangente de alfa, que é igual ao coeficiente de atrito. Mas o coeficiente de atrito já é dado na questão, que é 0,7. Então a tangente do ângulo alfa é 0,7. Usando uma calculadora científica, descobrimos que toda vez que a tangente de um ângulo é 0,7, significa dizer que o ângulo corresponde a 35 graus. Então esta é a inclinação a partir do qual o bloco começa a deslizar. Letra B. Observa-se experimentalmente que quando o ângulo de inclinação é α igual a 31 graus, observe que 31 é menor do que o ângulo obtido, 35, a partir do qual o bloco começa a se mover, digamos, espontaneamente. É possível fazer o disco deslizar para baixo com velocidade constante, desde que se dê a ele ao disco um leve impulso inicial, seja um pequeno empurrão. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o disco e o plano? Haja vista que será movimento. Não é necessário repetir todo o procedimento feito na letra A. Pode-se aproveitar muito bem o cálculo. E observamos que a tangente do ângulo é igual ao coeficiente de atrito. Então, observando essa conclusão, aplicamos isso na letra B, levando em conta que o ângulo alfa é 31 graus. Então teremos assim, com facilidade, o coeficiente de atrito. Letra B. Se a tangente do ângulo é igual ao coeficiente de atrito e este ângulo alfa é 31 graus, teremos que a tangente de 31 graus será igual ao coeficiente de atrito. E, utilizando mais uma vez uma calculadora científica, podemos determinar com facilidade o coeficiente de atrito, que no caso é igual à tangente de 31 graus, invertendo a equação. Então, o coeficiente de atrito será igual a 0,6. Só corrigindo um pequeno detalhe, não é coeficiente de atrito estático, e sim coeficiente de atrito cinético, pois o corpo está em movimento. Então resolvemos todo o problema de maneira simples.